E aí, né, pessoal, mais uma vez tentando superar a crise, eles inventaram um novo modelo de governo chamado triunvirato, que era um colegiado, né, onde o poder executivo seria ocupado por três pessoas, né, três elementos. O primeiro triunvirato foi formado em 60 a.C., composto aí por três militares, né? Primeiro, Júlio César, o general Júlio César, que tinha conquistado a Gália, né? Todo mundo já ouviu falar em Júlio César, né? Depois ele se torna ditador lá. Júlio César, Cleópatra, né? Aí depois o Pompeu também, que era um outro general, né? Que tinha lá comandava onde é hoje a Espanha, e o Crasso, que era o homem mais rico de Roma. Mas ele também fez a vida no exército, tá, pessoal? Ele ficou rico com a expansão e ele era muito rico mesmo. Aí dividiu o território, né? Uma parte do território ficou com um, outra parte ficou com outro. E aí o Senado achou que agora não vai ter problema, agora vai ter estabilidade, tá tudo certo, beleza, tá tudo dividido. Lendo engano, né, gente? A ganância é uma porcaria, né? Aí os caras começaram a brigar entre si. Aí um brigou com o outro e tal, e todo mundo acabou morrendo. E só ficou vivo o Júlio César, né? Fazemos justiça, na verdade, o Crasso morreu numa empreitada dele mesmo, lá que ele foi lutar lá na Síria contra os caras lá e mataram ele, tá? Meteram um ouro derretido na boca dele e ele morreu, né? E o Júlio César então ficou sozinho. Aí o Pompeu e o Júlio César tiveram um problema, mas Pompeu morreu também. E aí o Júlio César passou a governar sozinho Roma a partir de 49 a.C. Mas ele implantou uma ditadura e para piorar, né? Ele queria se tornar rei de Roma. E aí o Senado ficou meio bravo com ele, decidiram conspirar e o assassinaram. Deram lá acho que 17 facadas nele, sei lá, estocada, não é facada, é espada, né? Foi nesse momento da sua morte que o Júlio César falou aquela famosa frase, até tu, Brutus. Na verdade, ele falou, até tu, me figlio Brutus, que ele tinha um Brutus como filho dele, era um senador também, mas não era filho dele não, tá? Então foi isso, né, pessoal? Aí ele morreu e acabou, né? E aí, como é que nós vamos resolver? A crise continuava, tá certo? Então, organizaram um segundo triunvirato. Os senadores acharam que a ideia era boa, só precisava aperfeiçoá-la, né? Então o que eles fizeram? Do mesmo jeito do primeiro triunvirato, eles dividiram entre lá os generais, o Marco Antônio, que era um general do Júlio César também, estava lá no Egito com a Cleópatra, estava tendo um lesco-lesco com a Cleópatra, tem um trá. Aí o Otaviano, né, Otávio, que era o sobrinho do Júlio César, e o general Lépido, que era um aliado de primeiro momento do Júlio César. Você vê que todo mundo ali era amiguinho do Júlio César, né? Mataram o Júlio César, mas assim, nada pessoal, era política, gente. Não pode levar para o lado pessoal, né? Então você tem ali né, o Lépido, inclusive, né? Marcus Aemilius Lépido, né? Em latim seria Marcus Aemilius Lépido. Acho que é assim que fala. O Lépido, inclusive, ele ficou, depois de 5 anos, ele se retirou, depois de uns 5 anos não. 5 anos foi o tempo que o Senado elegeu, né, determinou para o segundo triunvirato governar Roma. Então, ela foi eleita para permanecer durante 5 anos no governo. E, né, isso foi um aperfeiçoamento que eles fizeram, né? O Lépido depois ele saiu, né? Aí tem uma história longa, não precisa contar, mas o Lépido morreu de velhice, tá, pessoal? Isso que é interessante. Mas aí o Senado lá teve a ideia de aperfeiçoar o triunvirato, dividindo o Império Romano entre esses três senhores, né? Então ficou assim, ó. O Marco Antônio ficou com a asa, isso porque ele estava lá no Egito, tá, pessoal? É interessante, né? O Egito fica na África e não na Ásia, mas eles consideravam como território asiático. O Otávio, o Otaviano, né, ficou com a Europa, né? E o Lépido com a África, que era uma porção bem pequenininha, né? Mas ele ficou de boa. Inclusive, depois ele conseguiu ser nomeado Sumo Pontífice, que é um cargo importante de religioso, e ele manteve isso até o fim da vida, tá? Mas ele saiu. Quando ele sai do triunvirato, né? Marco Antônio e Otávio começam a se estranhar, começa a ter uma confusão, tem guerra, tem briga, tem tudo, né? Na verdade, o Otávio, que era muito inteligente, você vê, o Marco Antônio e o Lépido eram militares, eram machão, eles eram tudo, né? Eles eram fortão, o Otaviano era magrinho, pequenininho, né? Fraquinho.
mas era inteligente que só da gota, gente. O cara era inteligente. E aí ele que conspirou aí para conseguir o Senado, conseguiu fazer o Senado aprovar uma guerra contra Marco Antônio, aquela coisa toda. E nessa guerra o Marco Antônio sai derrotado, ele acaba suicidando-se junto, né, com a Cleópatra, diz que a Cleópatra suicidou primeiro, né? E aí o Otávio então se torna o único governo, o governo de Roma. Quando ele se torna o último governo de Roma, acaba oficialmente a República e começa a fase do Império, que começou em 27 a.C., né? Período em que Otávio se tornou Otávio Augustus, né? E ele governou Roma entre 27 a 14 depois de Cristo, 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Quer dizer, quando Otaviano morreu, Jesus tinha 14 anos, né? Não sei exatamente que mês que ele morreu, mas era isso aí. E aí começa a fase do Império, que será o assunto do nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo nós vamos falar aí sobre a fase do Império, tá bom? Tchau, fui e até mais!